Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Tem alguém feliz aí? Espero que sim. Começando mais um episódio do nosso podcast Identidade. Fica aqui conosco. Desde já eu quero agradecer todo mundo que está compartilhando, mandando esse vídeo, né, esse podcast para alguém. Nós estamos aqui no YouTube, também no Spotify e alguns cortes no nosso Instagram. Então, que você possa ser abençoado. Mais que uma palavra pregada, ela precisa ser compartilhada. Então, que bom ter você aqui conosco. Deus possa te abençoar. E hoje, nossa convidada é daqui de casa, da nossa casa. Nós vamos bater um papo com ela, pastora Verinha. Tudo bem? Bate palma aí pra pastora Verinha aí, ó. Quatro pessoas, mas deu tudo certo. Vamos junto. Fica aqui conosco. Vai ser um bate-papo muito legal. E eu espero que o Senhor fale ao seu coração. Tudo bem? Tudo Tá assim. bem. Oi, pessoal. Boa tarde, boa noite, bom dia, né? É uma honra estar aqui, né? Depois de grandes homens e mulheres de Deus sentarem aqui, né? Eu acho que é um desafio aí para mim, né? Vai tirar de letra. Quantos anos de evangelho, de convertida? Ó, 13 anos. 13 anos. Na infância, minha mãe ia pra igreja, só que eu não ia, não gostava, achava chato. Corria dela. Aí quando, por 16 anos, comecei a ir para a igreja, convite de uma amiga, eu só vim porque ela insistiu muito. Aqueles convites, vamos, Vera, vamos pro culto e tal. A gente fala assim, tá, eu vou só para a pessoa parar de encher o saco, mas, tipo, me deixa. Aí num domingo ela apareceu em casa, pronta, e me fez me arrumar na hora e me levou para a igreja. Foi o primeiro salão do Vida Nova. E aí foi num domingo à noite e eu nunca mais saí. Então são desse dia, lá pra cá 14 anos, mas de convertida mesmo. 13 anos de convertido. A gente você já contou seu testemunho aí várias vezes, né? Mas eu queria me atentar a uma parte que você sempre comenta. E uma parte que nós gostamos muito, e eu queria já entrar nisso aqui, é sobre algumas experiências que você teve com Deus. E eu queria ver alguma experiência aí que te marcou, ou no começo da sua caminhada cristã, ou depois de uns anos, ou recentemente. Você tem alguma experiência que você teve para poder compartilhar com a gente? Algo que aconteceu assim que você falou, cara, isso aqui é Deus. Sim. É, Antes de falar isso, né, dessa experiência, as pessoas sempre chegam em mim falando, né, das experiências tal, que eu compartilho ministrando e tal, e perguntam como que faz, né, tal. Eu me converti com 16 anos, igual eu comentei, né? 17. Antes disso, eu tinha uma vida muito intensa no mundo. Então, quando eu comecei a aprender sobre Jesus, conhecer o Espírito Santo, eu achei justo que eu também me entregasse da mesma forma intensa para ele, né? Então, a primeira vez que eu ouvi num culto o pastor pregando que Deus fala com a gente, eu falei, cara, se Deus fala, então ele vai falar comigo também. Então, eu quero que ele fale comigo também. Então, desde que eu comecei a vir para a igreja, né, a frequentar ambientes cristãos assim, esse foi meu desejo, ouvir Deus, buscar Deus. E aí isso dá uma base porque que eu busco ter experiências com Ele. Agora, respondendo a sua pergunta, a que mais me marcou até hoje foi a do Bola de Fogo. Que no seminário, você também participou, né, de seminário, em anos diferentes, turmas diferentes, eu fui lá porque eu queria conhecer Deus. As pessoas falavam que era possível conhecer Deus, que era possível ter uma experiência com Ele. Eu falei, cara, então eu quero. E eu sempre tive muita dúvida de muita coisa. Muita coisa. Então, questionava muito. Se Deus existe, então me explica como. Como que o mundo foi criado? Porque Deus falou que haja. Não, mas isso não faz sentido para mim ainda. Aí eu ouvi falar do seminário, né? Aí eu fui. 5 meses lá. E lá tem uma biblioteca linda, né? Tinha uma biblioteca linda, cheia de livros e tal. E sempre que eu podia, eu ia para aquela biblioteca. Ler os livros, devorar todos os livros que tinha lá. Todos, todos. O máximo que eu podia ler, eu lia. Li um monte de livros durante o seminário.
E aí, entre os livros, também a Bíblia. Eu fiz o propósito de ler a Bíblia toda durante o seminário, quantas vezes eu conseguisse. E aí eu comecei a ler o Antigo Testamento. Eu li a parte de Elias, né? Que vai carruagem de fogo para o céu. Elias e tal. E eu achei aquilo sensacional. E aí depois tem acho que foi o próprio Elias, né? Dos profetas de Baal, né? Sim. Tal. Então eu comecei a ler essa passagem dos profetas de Baal. Aí os profetas lá fazendo as coisas deles, o Baal não respondeu, né? Tal, e aí foi a vez de Elias. Montou lá pro Senhor ali. E aí ele orou para Deus. Deus, mostra para esse povo que é Deus de Israel, tal. Aí Deus vai lá e consome todo o holocausto com fogo. Eu falei, cara, Deus mandou fogo do céu. Por que que não vai fazer isso se eu orar também? Aí eu saí da biblioteca e fui até o dormitório. E aí eu fui, que o dormitório estava acesso à parte de fora do seminário, lá do fundo. Aí eu fui lá. E aí eu levantei assim a mão para o alto e falei, Deus, que caia fogo do céu agora aqui. Aí eu olhei assim e nada aconteceu. Aí eu já fiquei meio frustrada. Aí de novo, talvez eu não tenha ouvido agora, né? Escutado agora. Aí de novo, eu me enchi de fé, o máximo de fé que eu acho que eu tinha na época, eu de novo ergui as mãos, Senhor, que caia fogo do céu aqui agora. E nada, eu fiquei muito frustrada naquele dia. E aí o Espírito Santo me disse no meu coração. Para cada manifestação sobrenatural meu, existe um propósito. Não é porque você queria que ia cair fogo. Para que você queria? Para você só? Não teria sentido. Uhum. Ok. E aí, há um ano e meio atrás, a gente teve um acampamento de jovens na nossa igreja. E aí eu estava ministrando e tal com o pessoal, foram 5 dias. No último a gente teve o corredor de fogo. E aí todos os líderes de jovens e pastores, assim, a gente fez o corredor e o pessoal começou a passar. E eu fiquei na ponta. E aí começando a orar, né, ministrando o fogo de Deus sobre o coração dos jovens, né, batismo no Espírito. E aí a minha mão começou a ficar, eu comecei a ficar incomodada. Minha mão começou a queimar assim. E aí eu olhava assim para minha mão tal e tipo, nossa, o que está acontecendo, né? Será que porque eu não dormi nesses últimos 5 dias, né? Porque estava ali ajudando a organização. Talvez fosse o sono, né? Também tal. E aí incomodada assim e tentando me concentrar para orar pelos jovens. E aí teve um momento que começou, que eu ouvi umas faíscas saindo assim da minha mão. Aí eu comecei, sabe, limpar o olho assim e tal. Às vezes quando a gente tá com meio grog disso, a gente começa a ter ver umas coisas nada a ver, né? E aí era fogo, aí eu fiquei, nossa, o fogo na minha mão tal, tá queimando. E eu fiquei maravilhada com aquilo. E aí eu comecei a brincar com aquilo. Sabe? Quando a gente pega uma bolinha de papai e começa a brincar assim. Comecei a brincar e aí se tornou uma bola aquilo. Tava brincando assim, eu me diverti, eu esqueci do ambiente e tal. E aí, do nada, assim, deu um estalo, eu falei, cara, eu tô no ambiente e tal, e se eu tacar isso aqui em alguém? Aí eu perguntei pro Espírito Santo, Espírito Santo, você tacar em alguém? Aí eu só senti ele assim, taca. Nossa, a moça que tava vindo assim no corredor, eu fui lá e taquei. Fez pá nela assim, ela caiu com tudo. Eu achei muito divertido aquilo. Eu falei, cara, dá para fazer mais vezes. E eu não posso ficar brincando com isso sozinha, né? Aí tinha uma pastora na minha frente, uma pastora amiga nossa, né? Aí eu falei, pastora, ó, faz a conchinha. Assim, ela fez a conchinha, eu coloquei na mão dela. E ela sentiu o peso. E ela olhou assim para mim, e agora? Eu falei, pastora, ataque alguém também. Aí eu veio vendo outro jovem atacando, assim, a gente só vê a jovem caindo, pum, 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 assim, no poder. Eu me empolguei. Eu falei, cara, eu não vou esperar essa galera chegar, porque o corredor estava muito grande, tinha bastante líderes e pastores lá. Aí eu fui encontrar o povo no meio, fiz uma bagunça ali. Encontrei o povo no meio e atacando assim aquelas bolas de fogo e vinha umas maiores, sabe? Dependendo da pessoa. Nossa, foi muito divertido aquilo.
para mim, né, com Deus. E aí quando a gente olhou assim, um monte de jovem caído assim, e tal, sendo tocado e ministrado pelo Senhor. Naquele dia uma jovem saiu, ela levantou, ela recebeu naquele momento o batismo com fogo do Espírito Santo, começou a falar em línguas e começou a profetizar pela tenda. Ela saiu correndo assim, profetizando, e era claramente o Espírito Santo usando ela. Pela primeira vez, ela falou comigo depois, naquilo, sabe? Ela saiu rodando assim, correndo pela tenda, tal, tocando a mão nas pessoas e profetizando coisas novas, diferentes, tal. Então, para mim, essa é uma das experiências assim, que mais me marcou. Amém. Só para contextualizar quem está escutando a gente, quem está assistindo, a tenda que era um acampamento e tinha literalmente uma tenda branca montada no meio de um gramado. Então, era ali nosso ambiente de culto ali, que o pessoal tava sendo ministrado. Então, era uma tenda branca grande mesmo, assim. Cabia, acho que mais de 100 pessoas debaixo daquela tenda, bem mais, né? Tinha umas 150, 180 pessoas naquele dia lá. E e foi mais ou menos o que você falou. Tipo, Deus, a gente pede algumas coisas para Deus, mas é questão da maturidade também. Para que você quer isso agora? Mesma coisa, um filho vai te pedir a chave do carro, você não vai pegar, você não vai dar. Se ele tiver 2 anos, 3 anos, 5. Agora, se ele tiver 18 e for habilitado, é diferente. Então, eu, eu tô numa estação que eu sempre falo, eu dou exemplo de filho, né? A maneira que nós observamos a criação de um filho, assim, é a maneira que Deus usa para trabalhar na gente. Deus é didático, né? Tem alguns lugares, algumas coisas nós só teremos acesso quando a gente ter uma maturidade para viver isso. E experiências com Deus. Você compartilhou essa aí. Tem mais alguma outra que te marcou no ambiente fora de culto, fora de igreja? Porque as pessoas também têm muito isso, né? Acham que, tipo assim, fantástico, glória a Deus. Mas eu só posso viver isso dentro da igreja. Eu só posso sentir Deus dentro da igreja. E, na verdade, teria que ser, e é ao contrário. Você começa a sentir Deus na sua casa. Você se enche na sua casa, no seu devocional diário. E aí você vem para a igreja para transbordar e carregar uma palavra nova. E essa palavra que você recebeu no culto de domingo, no culto de sexta, a sua missão é regar essa palavra durante a semana. Então, tem alguma coisa que aconteceu fora da igreja assim que te marcou? É, tem aquela passagem lá em 2 Crônicas, capítulo 14, que é quando Salomão está edificando o templo, né? Sim. E aí ele ora, após a reconstrução do templo, ele está edificando ali e tal, e aí tem uma manifestação tremenda de Deus, né? Que fala que toda a congregação de Israel caiu ao chão, né, tal, em adoração a Deus, tal, e movidos em temor. E uma vez eu li essa passagem lá no meu quarto, no meu momento devocional. Eu falei, Deus, eu não quero viver a presença do Senhor só lá na igreja. Eu me recuso a isso. Eu tenho aprendido com o Senhor que, com os pastores, né, e que a sua presença é muito mais do que só o culto. O culto é bênção demais, como você falou, né? Mas aqui deveria ser a extensão daquilo que nós vivemos no nosso secreto. E aí, eu orando isso ao Senhor, eu falei assim, Deus, eu quero viver esse tipo de manifestação do Senhor no meu secreto com o Senhor. Porque assim, Jean, eu aprendo que o que vai nos manter firme no nosso dia a dia, assim, nos nossos momentos de dificuldade, é aquilo que a gente vive no nosso secreto com o Senhor, né? Uhum. É aquilo da revelação de Deus na nossa vida. Então, assim, se um dia eu precisei de uma provisão de Deus, é porque eu já vi o Deus provedor movendo em algum momento, então a minha fé vai estar fortalecida aqui, tipo, nossa, cara, eu sei que Deus vai prover alguma coisa na minha vida, porque em algum momento Ele já proveu, sabe? Então, isso tudo é ali no nosso secreto. E aí eu desabafando isso para o Senhor, e aí, ali no meu quarto, o meu violão, tocando ali algumas notas, no meu quarto ali, eu comecei a sentir uma presença de Deus. Assim, eu falei, uau, ele está aqui. E eu não sabia o que fazer. Tipo, e agora?
Eu pedi, mas e agora? E aí eu lembro que eu continuei tocando ali, ministrando e ministrando para mim mesma, sabe? Adoração e tal. Para mim mesma não, é para o Senhor, mas eu mesma para Ele. E aí cantarolando algumas coisas e foi quando eu comecei a fluir em línguas, só que variedade de línguas. E aquilo encheu meu coração assim, parecia que tinha um fogo queimando assim, ardendo, sabe? Eu não conseguia parar. Aí eu lembro que eu deixei o violão de lado assim, e eu só sabia chorar na presença do Senhor. Só sabia fazer isso, contemplando a presença dele, sabe? Amando ele ali, eu me sentia indigna da presença dele e ao mesmo tempo prestigiada, sabe? De um prestígio, tipo, cara, eu não merecia, mas ele está aqui no meu quarto. A presença dele está aqui comigo. Eu posso chorar aqui e gritar porque ele está aqui, e chorar e cantar a presença dele. Então, experiências particulares, se do Senhor revelar coisas para mim no meu secreto mesmo. Tem uma coisa que você sempre fala, né, que tem coisas que o Senhor ministrou para a gente, nos dá para a gente compartilhar com a igreja, né, e tem Uhum. coisas que é para a gente mesmo. E eu fico muito feliz quando eu ouço você falando isso, que isso testifica algumas coisas que o Senhor falou comigo, que ele fala muita coisa do meu secreto que é para mim, sabe? E eu fico maravilhada. As pessoas me conhecem por dar uma viajada, né? Na maionese. De dar uma viajada. Mas é que na maioria dessas vezes o Senhor está ministrando no meu coração, sabe? Aham. Então, assim, e uma desses momentos particulares, eu falei, Senhor, se o Senhor quiser ativar em mim o dom de cura, vamos. Só o Senhor falar quem que nós vamos. Aí eu acordei um belo dia depois disso, o dia seguinte, e fui para o trabalho. Eu cheguei lá no trabalho, no escritório, e a minha colega estava chorando. Chorava, chorava. Eu, nossa, que foi, né? Tava tentando acalmar ela. E ela falou assim, Vera, minha irmã, ela tá lá na Bahia e ela vai entrar em cirurgia agora, tal, porque ela tá com um tumor na mão. Ela vai perder a mão dela. Uma metástase que tá pegando todos os ossos dela. E eu falei, nossa, tentando consolar ela, né? Tal. Ela falou assim, Vera, minha irmã, ela é confeiteira. A mão dela é pro trabalho dela também, como que minha irmã vai se sustentar? Aí ali na hora o Espírito Santo falou assim, lembra que você falou ontem? Você pediu? Agora, eu falei, cara, é agora então. Eu falei, eu posso orar por você? Ela falou, pode. Eu falei, mas antes a gente vai orar pela sua irmã. A gente vai profetizar cura para sua irmã. Ela, mas a minha irmã está longe. Eu falei, o Senhor ele vai além da geografia. Quando ele quer realizar milagre, ele faz. Eu segurei ali na mão dela, tal, a gente começou a orar, profetizando cura, tal. O Senhor ia ali na sala de hospital, onde aquela mulher ia fazer aquela cirurgia. E beleza, oramos, tal. Seguimos o dia. Aí naquele mesmo dia à tarde, essa mulher deu um grito lá no escritório. E desceu a escada, gritando, eu falei, vixe, a Morreu. irmã dela deve ter morrido. Eu já ali me preparando para dar uma palavra de consolo, né? Tipo, pro luto e tal. E aí ela saiu correndo assim, chegou lá na minha mesa, assim, caiu de joelho e tal. Aí ela falou assim, Vera, você não acredita, você não sabe o que aconteceu. Eu falei, o quê? Ela falou, não fizeram a cirurgia na minha irmã. Mas assim, desiste. Ela falou, não, Vera, porque os médicos eles chegaram a abrir, mas não tinha nada para ser removido. Glória a Deus. Ela falou assim, a minha irmã me ligou aqui assustada, os médicos ficaram assustados ali. Não tinha nada. Aí ela foi levada para fazer um exame lá, sei, acho que é radiologia, alguma coisa assim, não lembro. É um exame que verifica, né, as metástases no mesmo dia. Saiu o laudo, tipo, não tinha mais nada na mão dela. O Senhor curou ela ali. E aí a gente maravilhada ali, tipo, começamos a orar e agradecer ao Senhor no meio do escritório. No meio do escritório orando, agradecendo a Jesus e tal, porque ele tinha feito
ele curou alguém, assim, tal. E eu entendo, né, ela entende também que foi Deus. Os médicos não souberam explicar, os médicos ficaram maravilhosos, tipo, a gente não sabe o que aconteceu. E essa irmã dela, para honra e glória do Senhor, hoje tem ido para uma igreja, sabe? Nunca tinha pisado numa igreja e foi. Então, uma coisa assim que a gente também entende nisso, que esses milagres e feitos sobrenaturais tal, são para pregação do evangelho, né? Sim. Então, é isso. Então, assim, o nosso secreto com o Senhor, a nossa intimidade com o Senhor, ela é para nos fortalecer e quando Deus aprove a Deus, né, quando Ele vê o momento certo, que quando a gente está ali disposto e na brecha assim, para viver essas coisas para as pessoas, junto com as pessoas, Ele vem e Ele faz. Uma coisa que o pessoal da igreja tem, né? Tipo assim, eu vou orar e se ficar pior? Então eu não vou orar, não. Não é essa a mentalidade. Você vai orar e se nada acontecer, a responsabilidade não é sua, você fez a sua parte. E outra coisa que a gente tem que precisa entender, para quem quer viver experiências com Deus, para quem quer viver milagres, para quem quer se mover nessa área, você precisa ter uma vida de oração, você precisa ter uma vida de leitura da palavra. Porém, você não pode desprezar o ordinário, sabe? A vida comum. Porque o extraordinário se manifesta numa vida ordinária. O, o sobrenatural se manifesta num ambiente natural. Porque senão ele não seria sobrenatural. É o que a gente sempre fala aqui. Você não vai chegar no céu e vai falar assim, ó, eu quero orar por alguém para curar. Porque lá todo mundo já vai ser curado. Eu vou orar para expulsar alguma coisa aqui. Não, o lugar de manifestação do sobrenatural é aqui. Porque o céu já é sobrenatural, está em Deus. Então, se quer viver isso, tem uma vida de oração, tem uma vida de busca. E não despreze as situações. Você contou isso, mas eu já vi muita gente. Minha irmã tá com isso, meu pai tá com isso. Vamos orar. Ou toma um remédio que vai melhorar. Cara, você é o crente, você carrega. Pode tomar o remédio, mas primeiro eu vou orar por você e Jesus vai fazer algo aí. Então eu acho que a gente que tem essa fome, essa sede, a gente tem que começar a enxergar a- as oportunidades. É, o Deus que cura o câncer também cura dor de cabeça. Opa, teve uma. Nos últimos. Foi recente também. Eu acho que eu te contei isso. A gente estava numa reunião, eu não estava de carro, a gente estava em outro lugar. E a gente pediu um Uber e não tinha Uber. O Uber começou a demorar. E por fim, depois de uns 15 minutos, apareceu um Uber. E aí a gente entrou no carro e um menino muito novo. E a gente começou, eu e a Kel começou a conversar. E a Kel tirou uma bala uma caixinha de chiclete da bolsa dela e me deu um. Pegou outro e eu fui e ofereci pro rapaz. Falei, você quer? Aí ele até brincou, ele falou assim, não, não quero não, mas pode ficar tranquilo que eu não pensei que é droga não, né? Porque ele explicou que a galera dá bala pros Uber pra desmaiar os caras, sabe? Aí ele já tinha esse trauma, né? E aí ele começou a falar de algumas coisas da vida dele, assim, e não teve um diálogo, porque só ele falou. Falou que tá começando a ir pra igreja, falou que tá começando, mas que tá sofrendo em tal área, e se falou algumas coisas da vida dele. E aí a gente entendeu por que que demorou tanto o Uber e porque foi ele. E aí ele falou assim: Não, eu nem tava trabalhando. Eu tava na casa da namorada, eu ia dormir lá, e a gente tava começando a ir pra igreja, só que de repente me deu uma vontade de ir embora pra casa. Eu peguei minhas coisas e vim embora. Eu falei: eu trabalhei o dia inteiro com o aplicativo, eu vou ligar o aplicativo pra ver se eu acho alguém pra eu não dar viagem sozinho. E ele mora na região que a gente tá e achou a gente. E aí a gente conversando isso, e eu lembro que era já meia-noite e pouco, a gente em frente de casa, a gente não tem hábito de pegar Uber, né? Não é nem Uber, né? É aplicativo, porque não estão pagando nada pra falar o nome deles. A gente não tem o hábito de pegar, e aí era meia-noite e pouco, a gente na frente de casa, dentro do carro, orando por ele. E tipo, uma graça invadiu aquele carro assim. E aí ele falou assim: eu acho que essa é a resposta que eu tenho que ir pra igreja mesmo, porque só essa semana, 3 pessoas dentro do Uber falou de Jesus pra mim. E é uma coisa comum, é comum. Talvez você que está escutando aí, é comum você pegar um Uber. É comum você pegar.
um 99, um táxi, sei lá. É comum você ir no barbeiro. Agora, se você passa 2 horas dentro do salão de cabeleireiro, se você passa 2 horas num barbeiro, você passa 2 horas em tal lugar, em nenhum momento, nem pelo menos um minutinho ali, você não planta uma sementinha de Cristo, alguma coisa está errada no seu evangelho. Você falando, eu lembrei da passagem de Moisés, né? A gente sobreviveu o extraordinário, né, dia natural, nos dias comuns. Moisés foi assim, a primeira vez que Moisés ouviu a voz de Deus foi no dia comum de trabalho dele, né? A gente lê lá na passagem que Moisés está indo o quê? Pastorear as ovelhas do sogro dele. Direto. Aí aquela passagem da sarça ardente, né? E Moisés estava ali pastoreando as ovelhas e tal, foi quando ele passou assim e viu uma sarça que não se consumia. E literalmente é uma rotina. Quem já morou no campo aí, na roça, sabe que principalmente pastoreio de animal é tudo a mesma coisa, todo dia, não muda. Aham. Tal hora você tem que levar o animal para comer, tal hora você tem que levar o animal para tal pasto, tal hora você tem que buscar. Tipo, não muda. Literalmente uma rotina engessada mesmo. Sim, Por mais que é cansativo, né? Mas é algo engessado. sim, sim. Tanto é que a passagem fala, principalmente a NVI, né? A tradução da NVI fala que Moisés passou por ali desapercebido e voltou ali, que alguma coisa chamou a atenção dele, alguma coisa estava acontecendo, né? A sarça estava queimando e tal, e é quando ele chega, a voz do Senhor ali, por trás ali da sarça, olha, tira os pés, os seus calçados aí, que o lugar que você está é santo, tal. E isso é na nossa vida também, né? A gente acha muito que o ser crente, né, é só dentro da igreja ambientes santos, né? Ambientes de culto, GC, células, enfim. Só que a nossa vida deve ser vivida em santidade, né? A nossa rotina deve ser gerada em Deus, né? Eu não sou cristã só porque eu frequento uma igreja, eu sou cristã, crente em Jesus, porque eu creio no poder dele, na ressurreição da vida dele, e eu quero viver isso todos os dias da minha vida. Então, assim, o meu local de trabalho é um local comum de trabalho, mas tem uma filha de Deus ali que entende que Deus pode fazer a qualquer momento. Então, se eu estou ali na brecha, entendendo que Ele pode fazer a qualquer momento, eu vou naturalmente ser alguém sobrenatural. Eu não preciso ficar criando ambientes, sabe? Tipo, falar em línguas 10 horas seguidas, tal, para algo acontecer. Não, eu vou continuar fluindo em línguas, sabe? Mas, sim, entendendo que a minha vida natural também pode tocar as pessoas. Eu posso tocar as pessoas na minha casa. Eu concordo, eu acho que o grande, não é grande, né? Mas um defeito dessa geração é a geração fast food, né? Que é tudo para ontem e muita gente esquece do que vem orando. Então vem pedindo algumas coisas pro Senhor, que nem você estava falando o quê? Deus, se você quiser me usar para cura, eu tô aqui. Apareceu a oportunidade, você entendeu e foi lá e fez, né? E Deus te usou. Então tem muita gente que está orando assim, Deus, me usa da maneira que te agrada. E aí as oportunidades começam a aparecer, e aí, cara, tipo, a pessoa não percebe e passa. E aí ela fica frustrada, porque na cabeça dela, o me usa da maneira que te agrada é dentro da igreja. É cantando, pregando, dançando, na mídia e outros ministérios, que também é algo legal, é algo legítimo e bom, mas quando você fala me usa da maneira que te agrada, você está indo além dessas quatro paredes. Não tem hora, não tem lugar, não tem momento, é quando Deus encontrar ali uma oportunidade, sabe? A ovelha perdida, ela não estava lá dentro do aprisco, porque senão ela não seria perdida, ela estaria longe. E ela precisou ser buscada. Então, e Deus ele vai nos usar para isso, para encontrar pessoas que estão perdidas aí, pessoas que precisam de um sinal. É a palavra, mas também precisa de um sinal, tipo orar e o poder de Deus vai curar você. E se não curar, pastor, mas pelo menos uma semente foi depositada ali dentro. Eu acho que a nossa mentalidade, nosso pensamento tem que ser esse. Verinha, líder de jovens, qual que é o desafio? Ganhar o coração da geração. Quando a gente fala de ganhar o coração, né? A gente está entrando num assunto de ganhar a confiança deles.
Uma coisa que eu tenho aprendido é que o jovem ele não vai seguir pessoas que eles não têm uma confiança, que tenham uma credibilidade com eles. Não vão. Se eu sou uma líder de jovens e eu não consigo a confiança dos meus jovens, não tenho credibilidade com eles, eu não vou conseguir liderar essa galera. Então, assim, acho que o maior desafio para um líder de jovens é, primeiro, ganhar o coração da galera que está liderando, sabe? A confiança deles. Tá, agora eu vou jogar um abacaxi pra você, então, pra gente montar aqui junto. Nós vamos colocar o top 3. Três coisas que mais deixa seu coração feliz com a juventude. Vai ser mais fácil. E três coisas que mais irrita, que mais deixa chateado que a juventude faz. Sem falar de ninguém, viu? Sem Gente, citar nome. não cita nomes, a gente já lidar com um monte de jovem aí. Então, Tem 4 aqui, né? mas três coisas, as três coisas que mais agrada, não que tem que agradar teu coração, mas três coisas que deixam seu coração feliz quando você vê um jovem na igreja assim. Ó, o primeiro. Não, o terceiro. Ah, o Do terceiro? terceiro pro Do primeiro. terceiro pro primeiro, tá. Aí eu posso dar um plus nesse aí? Pode. Que agrada o meu coração? Tá bom. Ó, o terceiro é quando eu vejo o jovem, ele entregue. A entrega. Entrega, a entrega. Que a entrega vai demonstrar como que está a fome do coração desse jovem. A terceira é a entrega. A segunda é a disposição. Disposição. Porque tem jovem que até quer, mas não tem uma disposição para ir além, sabe? Então, disposição. A gente está numa geração de jovem que quer tudo na mão. Calma que vai entrar no outro. Tá, tá bom, vou. Sem Então, a criticar aqui, é disposição. só as qualidades. Tá bom. Então, entrega, Disposição, disposição e a parceria, sabe? O estar junto. o vestir a camisa. Isso, vestir a camisa. Tal. E o quarto, que seria o plus, responder no WhatsApp, Nossa. no grupo. A gente fala, parece que. A gente sabe que eles estão online. A gente sabe que eles estão vendo e não respondem. Então, quando eles respondem, cara, eu quase solto fogos. Então seria entrega, Disposição e vestir a camisa. e vestir a camisa. Ok. Você acha então que isso são coisas que vai agradar o coração da liderança claro, primeiramente agradar o coração de Deus e vai ser bênção para a vida dessa pessoa ser assim. Sim, porque assim, o líder, ele lidera tal, mas se o que vai mover o grupo é o grupo estar junto, né? Por exemplo, a gente está lançando a gincana agora. Cara, se essa galera não abraçar, não vir junto comigo, não vai existir a gincana. Então, assim, disposição, vamos junto, vamos jogar, vamos estar junto e tudo, assim. E o vestir a camisa é isso também. Olha, somos um ministério junto, vamos vencer junto. Eu ouvi um pastor falando uma vez, eu peguei isso para mim, que às vezes as pessoas, né, e agora não é só sobre jovem, mas sobre igreja, botam muita expectativa numa liderança, num pastor, num líder, num discipulador. E aí a gente tem dois exemplos o exemplo de Adão e o exemplo de Judas. Sabe, Adão, o discipulador de Adão foi literalmente Deus. E o discipulador de Judas foi Jesus. E aí, cara, a gente não pode falar, e nem tem como, e não é isso, e não aconteceu. Deus não falhou. Jesus não falhou. Eles nunca erraram. Só que duas pessoas que foram discipuladas por ele caíram. Então, às vezes, pega essa chave. Não é talvez quem está discipulando você. Mas não é que a sua igreja é ruim. Não é que a palavra não faz efeito. Mas é o que você tem feito com isso que você tem recebido. Então, talvez você tenha deixado. Você tem recebido grandes coisas de Deus. Mas se você não tiver essa fome, vestir a camisa, ter esse foco, ter essa sede, ter esse compromisso, ter esse coração rendido, não vai. E eu acho
que isso Cai é na tão... parábola lá do semeador, né? Que a palavra caiu e fez até um efeito, mas ficou entre espinhos e foi sufocado. Acho que isso que você falou também entra no desafio do líder de jovens, que é também saber discipular a sua galera, né? Tem o grupo, saber conduzir o grupo, mas também ter aquela sensibilidade de discipular cada coração, porque cada um é uma pessoa, né? Cada um é um. Então, isso que você falou sobre discipulado, acho que nos falta muito líderes dispostos a discipular, porque dá trabalho discipular. Estar diariamente ali com a pessoa, acompanhar, receber ligação assim, tipo, no meio da madrugada. Você já recebeu? Receber ligação no meio da madrugada para atender alguém. Durante o dia, se você está fazendo alguma coisa, olha, deu ruim aqui, aconteceu tal coisa, sabe? E além disso, sabe, sentar e realmente ouvir o coração daquele jovem. A gente está vivendo uma geração de jovens que tem muita crise. Crise, crise, crise. E talvez alguns jovens dentro da igreja, agora falando para vocês, líderes que talvez estejam assistindo, talvez os seus jovens não estejam produzindo como você quer que eles produzam, porque você ainda não parou para ouvir o coração deles, para ouvir a dor deles. Quando a gente começa a ouvir a dor daqueles que a gente está liderando, a gente começa a entender em Deus uma forma de ajudar essa pessoa. Vocês fazem isso comigo, né? De tempo em tempo a gente senta ali, eu sei que ela me chama para sentar, para conversar, tal, para ouvir o que está no meu coração, para então a gente orar e entender em Deus, né? Então acho que falta muito isso nas lideranças. Beleza. Agora os três que desagradam. Agora é seu momento. De Que desabafar, irrita e tira irrita. do sério. Ai, meu Vamos Deus. lá. A moleza. Moleza. Nossa, moleza irrita. Hum. Irrita. Parece que a gente tem que falar umas 10 vezes, né? Às vezes 11, 12. Entra no ouvido, sai pelo outro, tal. Moleza. Outra coisa é a falta da proatividade, sabe? A Proatividade. proatividade. Nossa, tem coisa que é óbvia, né? Que pode ser feita, que deve ser feita tal, e não tem, sabe? Às vezes se irrita tal. Não que tenha aqui no Vida Nova, né? Ixi, que tá Misericórdia, lotado. não. Não, os meus são todos dinâmicos, ativos. E o primeiro? E o primeiro, assim, que mais irrita, e na verdade também chateia, é a falta de interesse. A falta de interesse. Não na programação em si, mas principalmente no espiritual, sabe? A falta de interesse no básico, tipo numa oração, no jejum, numa leitura bíblica, a falta de interesse irrita e chateia. Porque é o que você falou, né? Não é quem está liderando ou discipulando que está errado ali, porque a gente incentiva, sabe? Mas não é a gente que vai gerar o interesse, não, sabe? Tipo, eu queria ter isso, de poder pegar um bisturi, abrir o coração e a mente deles e colocar ali, ó, sabe? Uma dose de interesse. Nossa, mas você pegou muito levinho. Eu tenho alguns aqui que certamente se eu falar, o vídeo do YouTube cai, eu sou cancelado. Mas assim, ó, tá, eu concordo com tudo que você falou aí, mas eu tenho alguns aqui pra completar isso aí. Terceiro, jovem que acha que Deus é o seu garçom. Deus não é o seu garçom. Não é? Deus não é o seu garçom. Ah, mas sua mãe mimou você, seu pai, mas Deus não. Deus é pai perfeito. Segundo, jovem que ora pra namorar e Deus nunca fala não. Eu nunca vi Deus responder não pra esses caras, velho. É só assim. Pra mim, Deus fala um monte de não. Esses caras E são são assim, respostas velho. instantâneas, né? Muito rápido, muito rápido. Aí nesse tem um puxadinho. Tá namorando e quer viver vida de casado. Ah, mas eu não vou pro culto, pastor, porque ela não veio. Ela não vai, então eu não vou. Aí fica parecendo dois madruvá junto, colado. E. E os errados somos nós, né? Errados somos nós. Errados somos nós. Mas agora tem mais um.
E acho que foi até o que você já falou aí. E a gente não tá julgando ninguém, viu, irmão? Pelo amor de Deus, mas se a carapuça serviu, pega e se conserta com Deus. Mas o primeiro, isso não envergonha só o meu coração, mas entristece o coração de Deus. É você se esconder no lugar onde você deveria ser uma influência. Nossa. Na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho. As pessoas perguntam lá, você é crente? Ah, eu vou pra igreja, mas assim, sabe, você é um infiltrado, um 007 lá, ninguém sabe que você é cristão. Você não dá um bom testemunho. E isso entristece o coração de Deus. Então, você falou um negócio aí que eu também tenho comigo. Eu lembro que quando eu estava perto de ir para a igreja, me converter, a gente se converteu quase na mesma época. Eu lembro que eu tinha um negócio dentro de mim assim. Cara, eu tenho dois caminhos aqui, ó. Ou eu vou ficar aqui, eu vou tocar o terror, porque eu era muito intenso também. Eu vou tocar o terror, velho. Eu já saí no jornalzinho já. Já. Você lembra do jornalzinho já? Não tinha um quadro lá chamado Aconteceu Aqui. Aí tinha a minha história lá. Depois eu te conto o que era. Por Nossa, foi favor. pesadíssimo. Não roubei ninguém, tá? Cada vez eu ouço uma coisa nova. Mas foi quase um crime. Eu não roubei ninguém, mas foi quase um crime. Foi por causa da escola. Alô, pessoal da Mandar Um. Tá? Esse dia eu fui pregar numa igreja lá, a menina falou assim: ó, tinha um pessoal da escola que queria vir aqui. Foi, mas de que escola? Ah, do Mandar Um. Mas quando souberam que era você, eu, nossa, ele mesmo, vou lá ver então se é pastor mesmo. Tá? É, então, onde eu tava? Até me perdi aqui. Do que mais te irrita, assim, que a gente tava falando. Tá, volta um pouquinho. Que é o que eu já tinha falado, né? Que eles são influência no lugar que eles estão. É, se esconder, sabe? Não ser uma influência no lugar onde você tá, sabe? E não é o pastor, não é a líder, não é o líder que vai cobrar isso de você. É o próprio Deus que vai cobrar isso de você, sabe? Às vezes você tem uma palavra lá, às vezes Deus está queimando meses no seu coração para você começar um tempo de célula na sua escola, um tempo de célula no seu trabalho, e você está fugindo. E hoje não tem desculpa. Eu vou deixar até a indicação aqui, depois a gente vai colocar no link. Provavelmente você conhece o movimento Dunamis, e tem o Dunamis Pocket, que você que tem interesse, e é um movimento interdenominacional, é várias igrejas, é liderado pela Zion, mas tem várias igrejas ali junto, que você que tem interesse de levantar algo isso na sua escola, no seu bairro, principalmente na escola, na sua faculdade, cara, os caras têm um trabalho que eles acolhem você, você vai receber um treinamento, e você vai virar um missionário dentro da sua escola. Você é um adolescente, também tem esse trabalho dentro da sua empresa. Então, tipo assim, nós temos várias oportunidades de falar do amor de Jesus. E quando nós somos jovens, nós nos escondemos, nós acabamos perdendo isso. Eu lembrei onde eu tinha parado. Então, eu falei, cara, ou eu vou ficar aqui tocando terror antes da minha conversão, e eu vou fazer tudo de direito, mas se um dia eu for para a igreja, Jesus salvar meu coração, cara, eu vou me entregar de verdade. Então, eu acho que tá faltando a entrega, sabe? Aquela historinha da galinha e do porco, né? Que pra galinha dar o ovo, velho, ela vai lá, bota o ovo, no outro dia ela volta e beleza. Agora o porco pra dar o bacon, velho, ele tem que dar a vida. Eu pego muito sobre questão de time de futebol, né? Torcida. Mano, os caras dão a vida, os caras vivem pelo time, mano. Os caras. E aí, às vezes, você vem pra igreja, você era de um mundão muito louco tal. Aí na igreja, o líder de louvor, ele já manda você levantar a mão, você Ganhado, né? Quase morrendo. um morto-vivo, Velho, né? Jesus, mano, Um Jesus tá zumbi. aqui, mano. Vamos pra cima. E aí falta um pouco disso. É uma geração que quer viver o sobrenatural, mas não quer dar nada pra Deus. Uma coisa que acho que você falou uma vez em algum culto, é que nós precisamos entender que nós somos a extensão do reino de Deus nos lugares onde ele nos coloca. Foi você, né? Acho que sim. Ou eu copiei do Luiz Hermínio. Foi de você que eu ouvi isso. Falei, cara, isso é muito real. E uma das coisas assim, que eu mais incentivo os jovens, principalmente os que eu lidero na igreja, cara, vai fazer uma faculdade, vai estudar alguma coisa, vai fazer algum curso, vai se formar, busca isso.
Tira da sua cabeça que Deus quer te usar só dentro da igreja. É louvável que Deus use dentro da igreja, porque Ele levanta ministérios, mas é tão louvável quanto ser usado nas esferas da sociedade, sabe? Nos lugares que nós estamos vivendo, sabe? Vivendo a vida, vivendo o nosso natural. É, poxa, já pensou sair aqui do nosso meio, assim, dos nossos jovens, algum médico? E esse jovem ser usado através da medicina para levar o reino de Deus no hospital ou no lugar na área da saúde que ele vai? Já pensou a gente aqui ter no nosso meio jovens que vão se relacionar de uma forma internacional ali no mundo e da política? Nós precisamos o reino de Deus precisa de pessoas que vão fazer a diferença fora da igreja, na sociedade mesmo. Então, assim, uma coisa que eu coloquei no meu coração que até o último dia como líder de jovens, até o dia que o Senhor me tirar da liderança, tá, e falar, Vera, não é mais isso, é incentivar essa galera a estudar, a ter uma formação, a trabalhar. Trabalhar é digno também, é algo digno. As pessoas não sei o que acontece, né? Que aconteceu, que as pessoas achavam que trabalhar não era legal. Cara, trabalhar é legal. E só para completar isso que a Vera tá falando, aí talvez você tá aí. Ah, mas eu não tô fazendo nada, eu não tô fazendo nada. Eu confesso. Mas eu não tô fazendo nada de errado, eu tô parado. Mas quando você tá parado no reino de Deus, você já tá ficando para trás. Por quê? Porque o reino de Deus é um reino em movimento. Você precisa se mover junto com esse reino. Exatamente. Não é sair fazendo tudo que dá na telha, mas é entender que existe uma missão para você dentro do reino. Sim, e qualquer lugar que você for, assim, é aquilo, a gente sempre fala de propósitos, né? Tipo, de se viver em propósito, de viver aquilo que o Senhor nos chamou para ser, viver e fazer, né? É algo que você sempre fala isso pra gente Aham. também, em discipulados e reuniões, assim. E isso é real, acho que o jovem, ele precisa ter isso em mente, sabe? A nossa vida, ela é muito breve para a gente não viver o nosso propósito. Eu já orei ao som de Aviões do Forró. Já falei aqui. Foi numa festa de família e tava rolando lá. E alguém pediu oração e eu orei. Eu lembro que uma época eu trabalhei no shopping e era segurança, só que eu não tinha todas as especializações que a galera tinha. Só que tinha alguns lugares que eu ficava posicionado lá, que os caras me colocavam lá por um requisito. Vamos colocar ele porque ele é crente. Então, tipo assim, isso pra mim era muito da hora, sabe? Vamos colocar ele em tal lugar, porque aí tem que ter alguém lá que não pode dar trabalho. Então vamos colocar o cara lá que é crente. Coloca ele lá. Então, cara, você ser alguém posicionado, velho, você ser um filho de Deus, vai abrir portas que o seu talento não abre. Sim, sim. Isso é muito doido. E é isso, galera. Curtiu? Curti, Ficou foi legal. nervosa? Ah, um pouquinho. Você quer falar suas considerações finais aí? É, dentro aí desse sobrenatural aí e tal, minhas considerações finais, na verdade, é um conselho. Viva naturalmente sobrenatural, o sobrenatural. E quando a gente fala de viver naturalmente sobrenatural, seja alguém que flua aquilo que você recebeu de Deus. Eu ouço muito a Júnia Hayashi, você citou aí, né, o Dunamis, a Zion e tal. Tem um podcast dela e ela falou uma frase assim que me marcou há 3 meses atrás. E todo dia eu repenso essa frase, que é para os que ministram, né, geralmente no altar, a unção que a gente vai fluir no altar é fruto daquilo que a gente fluiu no nosso secreto. Uhum. A gente só vai viver essa unção ali e tal se eu antes busquei no secreto. No secreto. E resumo tudo que a gente conversou hoje, né? Então, o viver naturalmente sobrenatural invista no seu secreto, invista na sua vida de jejum, invista na sua vida de oração, de busca e de entrega ao Senhor, que isso vai fluir no seu dia a dia. Amém. Galera, então foi isso. Você que foi abençoado por esse episódio, manda pra alguém aí, em nome de Jesus. Obrigado por estar aqui com a gente aqui. Foi um papo muito legal. E eu tenho uma cultura aqui no Identidade. Toda vez antes de terminar o episódio, eu peço para o nosso convidado encerrar orando pela gente.
Então você vai fazer uma oração para quem está em casa e aí a gente encerra, tá bom? Pode orar? Pai, no nome de Jesus, Senhor Deus, eu oro por cada um desses, Pai, que estão assistindo e ouvindo, Senhor Deus, esse podcast. Eu lhe peço, Senhor Deus, que o Senhor possa ir com fogo, Senhor Deus, sobre Amém, esse Senhor. coração, Pai. Que o Senhor possa tocar profundamente essa vida, Senhor Deus, e despertar, Senhor Deus, essa pessoa a um posicionamento, Pai, de viver uma vida, Senhor Deus, consagrada, entregue, Senhor Deus, e de busca pela Tua presença, Pai. Que o Senhor possa gerar nesse momento, Senhor Deus, uma fome profunda pela Tua presença nesse coração, Pai. Que o Senhor possa, Senhor Deus, ativar ministérios, Senhor Deus. Que o Senhor possa, Senhor Deus, ativar dons de cura, Senhor Deus, e de manifestação, Senhor Deus, dos teus milagres através dessa vida que está nos ouvindo, Senhor. Eu os abençoo no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, galera. Tamo junto e até o próximo episódio.